Expira fundo, solta devagar e permita que, por alguns minutos, este seja um espaço só seu. Feche os olhos se desejar e imagina. Uma alma antes de nascer observa, escolhe, não por acaso, mas por sintonia, por ressonância, por amor. Essa alma escolheu você. Escolheu sua energia, seus desafios, suas virtudes e até suas imperfeições. Escolheu você como guardião, como guia nesta jornada terrena. Talvez em muitos momentos da vida você já tenha se perguntado: será que eu estou fazendo certo? Será que estou deixando marcas de amor ou feridas no caminho daqueles que amo? E se esse pensamento te visitou, saiba, você não está sozinho. Todos nós, em algum ponto, carregamos essas dúvidas. Respira, se acolhe, porque não existe perfeição nesta caminhada. Existe sim presença, existe intenção amorosa, existe a capacidade de se olhar com compaixão e se permitir recomeçar quantas vezes for necessário. A ciência hoje confirma aquilo que os mestres espirituais já sabiam há milênios. Bruce Lipton, biólogo celular e pioneiro na epigenética, nos ensina que nos primeiros 7 anos de vida, as crianças vivem predominantemente em ondas cerebrais θ, um estado de hipnose natural, onde absorvem absolutamente tudo do ambiente. Cada palavra, cada olhar, cada gesto, cada silêncio. Tudo se grava no subconsciente como uma verdade absoluta. Elas não analisam, não questionam, apenas absorvem. E é assim que começam a construir suas crenças sobre o mundo, sobre o amor, sobre a vida e até sobre si mesmas. Joe Dispenza, neurocientista e pesquisador da física quântica, complementa dizendo que, quando vibramos em estados elevados, como o amor, gratidão, compaixão e aceitação, alteramos não apenas o nosso campo eletromagnético, mas também influenciam o campo quântico ao nosso redor. Nossos filhos, nossos companheiros de jornada, não aprendem pelo que dizemos. Eles aprendem pela nossa energia, pela nossa coerência, pela nossa verdade. Ser pai, ser mãe, é ser jardineiro de uma árvore sagrada. Uma árvore que não nos pertence, mas que confia em nós para cuidar dela nos seus primeiros anos de vida. Você não controla os ventos que ela enfrentará, não controla as tempestades que a desafiarão, nem as estações que farão suas folhas caírem ou suas flores desabrocharem. Mas você pode escolher o solo onde ela cresce, pode oferecer água limpa, pode garantir que receba luz suficiente. O amor é esse solo fértil. Os valores são a água que nutre. A presença é a luz que aquece e direciona. E o exemplo é como aquele vento suave que fortalece, sem quebrar, que ensina a árvore a ser forte, flexível, resiliente e livre. E talvez nesse momento você esteja sentindo o peso de alguma culpa, de algum arrependimento, de coisas que gostaria de ter feito diferente. Respira profundamente. Inspira amor, expira perdão. Perdão por não saber antes, por ter feito o que era possível dentro do nível de consciência que você tinha. Porque hoje você já não é mais aquela mesma pessoa. Hoje você tem consciência. E a consciência é o primeiro passo para a transformação. E te convido agora a fazer um pequeno ritual vibracional. Feche os olhos se desejar e leva sua atenção para o seu coração. E imagina uma luz dourada, radiante,
que começa a se expandir do centro do seu peito e envolve completamente você. Essa luz vai se expandindo, e agora ela envolve também seus filhos, seus netos, ou até aquelas pessoas que você ama e sente que de alguma forma você orienta nessa vida. Sente essa luz como um campo de proteção, de amor, de cura. E nesse estado, repita mentalmente: que eu seja luz no caminho deles, que minhas palavras sejam sementes de amor, que eles floresçam na liberdade de serem quem vieram ser. Se houver mágoas, dores, culpas, permita que essa luz as envolva agora, como se tudo isso fosse se dissolvendo, sendo levado pela respiração, sendo liberado, transformado. Perceba que a verdadeira herança que você deixa não está nas coisas materiais, não está nos títulos, nem nas expectativas. A verdadeira herança está na vibração que você emana, nos valores que você semeia, no amor que você oferece. Lembre-se sempre que seus filhos não vieram para serem cópias suas. Eles são almas livres, com seus próprios contratos espirituais, seus próprios aprendizados. Você não é dono, é guardião. Você não é moldador, é nutridor. Você não está aqui para controlar, mas para inspirar. E eu te pergunto agora, do fundo da alma, que legado vibracional você escolhe deixar na jornada daqueles que você ama? Que essa reflexão ecoe no seu coração e que a sua presença seja o maior presente na vida de quem caminha ao seu lado. Respira fundo, leva essa energia com você e lembra, você está exatamente onde precisa estar. Gratidão este seja um espaço só seu. Fecha os olhos se desejar e imagina. Uma alma antes de nascer, observa, escolhe, não por acaso, mas por sintonia, por ressonância, por amor. Essa alma escolheu você. Escolheu sua energia, seus desafios, suas virtudes e até suas imperfeições. Escolheu você como guardião, como guia nesta jornada terrena. Talvez em muitos momentos da vida, você já tenha se perguntado: será que eu estou fazendo certo? Será que estou deixando marcas de amor ou feridas no caminho daqueles que amo? E se esse pensamento te visitou, saiba, você não está sozinho. Todos nós, em algum ponto, carregamos essas dúvidas. Respira, se acolhe, porque não existe perfeição nesta caminhada. Existe sim presença. Existe intenção amorosa, existe a capacidade de se olhar com compaixão e se permitir recomeçar quantas vezes for necessário. A ciência hoje confirma aquilo que os mestres espirituais já sabiam há milênios. Bruce Lipton, biólogo celular e pioneiro na epigenética, nos ensina que nos primeiros 7 anos de vida, as crianças vivem predominantemente em ondas cerebrais θ, um estado de hipnose natural, onde absorvem absolutamente tudo do ambiente. Cada palavra, cada olhar, cada gesto, cada silêncio. Tudo se grava no subconsciente como uma verdade absoluta. Elas não analisam, não questionam, apenas absorvem. E é assim que começam a construir suas crenças sobre o mundo, sobre o amor, sobre a vida e até sobre si mesmas. Joe Dispenza, neurocientista e pesquisador da física quântica, complementa dizendo que, quando vibramos em estados elevados, como o amor, gratidão, compaixão e aceitação, alteramos não apenas o nosso campo eletromagnético, mas também influenciam o campo quântico ao nosso redor.
Nossos filhos, nossos companheiros de jornada, não aprendem pelo que dizemos. Eles aprendem pela nossa energia, pela nossa coerência, pela nossa verdade. Ser pai, ser mãe, é ser jardineiro de uma árvore sagrada. Uma árvore que não nos pertence, mas que confia em nós para cuidar dela nos seus primeiros anos de vida. Você não controla os ventos que ela enfrentará, não controla as tempestades que a desafiarão, nem as estações que farão suas folhas caírem ou suas flores desabrocharem. Mas você pode escolher o solo onde ela cresce, pode oferecer água limpa, pode garantir que receba luz suficiente. O amor é esse solo fértil. Os valores são a água que nutre. A presença é a luz que aquece e direciona. E o exemplo é como aquele vento suave que fortalece, sem quebrar, que ensina a árvore a ser forte, flexível, resiliente e livre. E talvez nesse momento você esteja sentindo o peso de alguma culpa, de algum arrependimento, de coisas que gostaria de ter feito diferente. Respira profundamente. Inspira amor, expira perdão. Perdão por não saber antes, por ter feito o que era possível dentro do nível de consciência que você tinha. Porque hoje você já não é mais aquela mesma pessoa. Hoje você tem consciência. E a consciência é o primeiro passo para a transformação. E te convido agora a fazer um pequeno ritual vibracional. Feche os olhos se desejar e leva sua atenção para o seu coração. E imagina uma luz dourada, radiante, que começa a se expandir do centro do seu peito e envolve completamente você. Essa luz vai se expandindo, e agora ela envolve também seus filhos, seus netos, ou até aquelas pessoas que você ama e sente que de alguma forma você orienta nessa vida. Sente essa luz como um campo de proteção, de amor, de cura. E nesse estado, repita mentalmente: que eu seja luz no caminho deles, que minhas palavras sejam sementes de amor, que eles floresçam na liberdade de serem quem vieram ser. Se houver mágoas, dores, culpas, permita que essa luz as envolva agora, como se tudo isso fosse se dissolvendo, sendo levado pela respiração, sendo liberado, transformado. Perceba que a verdadeira herança que você deixa não está nas coisas materiais, não está nos títulos, nem nas expectativas. A verdadeira herança está na vibração que você emana, nos valores que você semeia, no amor que você oferece. Lembre-se sempre que seus filhos não vieram para serem cópias suas. Eles são almas livres, com seus próprios contratos espirituais, seus próprios aprendizados. Você não é dono, é guardião. Você não é moldador, é nutridor. Você não está aqui para controlar, mas para inspirar. E eu te pergunto agora, do fundo da alma, que legado vibracional você escolhe deixar na jornada daqueles que você ama? Que essa reflexão ecoe no seu coração e que a sua presença seja o maior presente na vida de quem caminha ao seu lado. Respira fundo, leva essa energia com você e lembra, você está exatamente onde precisa estar. Este seja um espaço só seu. Feche os olhos se desejar e imagina. Uma alma antes de nascer observa, escolhe, não por acaso, mas por sintonia, por ressonância, por amor. Essa alma escolheu você. Escolheu sua energia, seus desafios, suas virtudes e até suas imperfeições.
escolheu você como guardião, como guia nesta jornada terrena. Talvez em muitos momentos da vida você já tenha se perguntado: será que eu estou fazendo certo? Será que estou deixando marcas de amor ou feridas no caminho daqueles que amo? E se esse pensamento te visitou, saiba, você não está sozinho. Todos nós, em algum ponto, carregamos essas dúvidas. Respira, se acolhe, porque não existe perfeição nesta caminhada. Existe sim presença, existe intenção amorosa, existe a capacidade de se olhar com compaixão e se permitir recomeçar quantas vezes for necessário. A ciência hoje confirma aquilo que os mestres espirituais já sabiam há milênios. Bruce Lipton, biólogo celular e pioneiro na epigenética, nos ensina que nos primeiros 7 anos de vida, as crianças vivem predominantemente em ondas cerebrais θ, um estado de hipnose natural, onde absorvem absolutamente tudo do ambiente. Cada palavra, cada olhar, cada gesto, cada silêncio. Tudo se grava no subconsciente como uma verdade absoluta. Elas não analisam, não questionam, apenas absorvem. E é assim que começam a construir suas crenças sobre o mundo, sobre o amor, sobre a vida e até sobre si mesmas. Joe Dispenza, neurocientista e pesquisador da física quântica, complementa dizendo que, quando vibramos em estados elevados, como o amor, gratidão, compaixão e aceitação, alteramos não apenas o nosso campo eletromagnético, mas também influenciam o campo quântico ao nosso redor. Nossos filhos, nossos companheiros de jornada, não aprendem pelo que dizemos. Eles aprendem pela nossa energia, pela nossa coerência, pela nossa verdade. Ser pai, ser mãe, é ser jardineiro de uma árvore sagrada. Uma árvore que não nos pertence, mas que confia em nós para cuidar dela nos seus primeiros anos de vida. Você não controla os ventos que ela enfrentará, não controla as tempestades que a desafiarão, nem as estações que farão suas folhas caírem ou suas flores desabrocharem. Mas você pode escolher o solo onde ela cresce, pode oferecer água limpa, pode garantir que receba luz suficiente. O amor é esse solo fértil. Os valores são a água que nutre. A presença é a luz que aquece e direciona. E o exemplo é como aquele vento suave que fortalece, sem quebrar, que ensina a árvore a ser forte, flexível, resiliente e livre. E talvez nesse momento você esteja sentindo o peso de alguma culpa, de algum arrependimento, de coisas que gostaria de ter feito diferente. Respira profundamente. Inspira amor, expira perdão. Perdão por não saber antes, por ter feito o que era possível dentro do nível de consciência que você tinha. Porque hoje você já não é mais aquela mesma pessoa. Hoje você tem consciência. E a consciência é o primeiro passo para a transformação. E te convido agora a fazer um pequeno ritual vibracional. Feche os olhos se desejar e leva sua atenção para o seu coração. E imagina uma luz dourada, radiante, que começa a se expandir do centro do seu peito e envolve completamente você. Essa luz vai se expandindo, e agora ela envolve também seus filhos, seus netos, ou até aquelas pessoas que você ama e sente que de alguma forma você orienta nessa vida. Sente essa luz como um campo de proteção, de amor, de cura. E nesse estado, repita mentalmente: que eu seja luz no caminho deles, que minhas palavras sejam sementes de amor, que eles floresçam
na liberdade de serem quem vieram ser. Se houver mágoas, dores, culpas, permita que essa luz as envolva agora, como se tudo isso fosse se dissolvendo, sendo levado pela respiração, sendo liberado, transformado. Perceba que a verdadeira herança que você deixa não está nas coisas materiais, não está nos títulos, nem nas expectativas. A verdadeira herança está na vibração que você emana, nos valores que você semeia, no amor que você oferece. Lembre-se sempre que seus filhos não vieram para serem cópias suas. Eles são almas livres, com seus próprios contratos espirituais, seus próprios aprendizados. Você não é dono, é guardião. Você não é moldador, é nutridor. Você não está aqui para controlar, mas para inspirar. E eu te pergunto agora, do fundo da alma, que legado vibracional você escolhe deixar na jornada daqueles que você ama? Que essa reflexão ecoe no seu coração e que a sua presença seja o maior presente na vida de quem caminha ao seu lado. Respira fundo, leva essa energia com você e lembra, você está exatamente onde precisa estar. Gratidão profunda pela sua existência.